E eu vou começar contando um pouquinho para vocês sobre como foi essa palestra de Hecate Africana, do Jack Grayle e do Dietrich de White. Na verdade, essa foi uma das palestras que eu pessoalmente estava mais animada para assistir no simpósio, porque eu achei o tema extremamente interessante, e eu confesso que eu era completamente leiga, ou pelo menos eu achava que era leiga, a conhecer esse lado e essa presença de Hecate na África, até que eu fui descobrindo um pouco mais de onde eles traziam e tudo fez sentido. A gente vai começar falando um pouquinho sobre os palestrantes. O Jack Grayle, na verdade, ele é um magista americano, ele trabalha há muito tempo com magia ocidental, especial com sistemas do papiro mágico grego. Ele também é autor de um dos livros mais raros e difíceis de se encontrar sobre Hecate, que é esse livro, Decateon. Na verdade, ele é um livro feito por uma editora que produz poucas cópias a cada vez que ele sai, então é super difícil de encontrar. E ele é mais um grimório e uma experiência através de hinos, feitiços que ele traz para gente do que realmente um livro teórico. É bem interessante, confesso que eu nunca consegui um deles, lágrimas aqui, mas parece incrível. E ele também ministra cursos sobre magia na Blackthorn School. Então, na verdade, a gente deixa os contatos dele aí embaixo e os cursos dele lá vão ser basicamente sobre o papiro mágico grego e sobre a magia de Hecate em geral. E aí a gente tem o segundo apresentador da palestra, que é o Dietrich, e ele é uma pessoa extremamente interessante, até como eu fiquei pensando como trazer toda essa vastidão do culto dele, da pessoa dele para dentro dessa palestra, porque ele é americano também e ele é um bispo de uma igreja neopentecostal cristã da americana, que é a TRC, The Renewal Church. E é muito interessante ele ser ordenado cristão. Ao mesmo tempo, ele, no trabalho dele cotidiano, atua como um capelão, então um conselheiro espiritual dentro de um hospital, uma rede de saúde, e ao mesmo tempo ele é praticante de Hoodoo, e ele também trabalha com essa linhagem africana de Lukumi, e é praticante do espiritismo, se identifica com isso, também pratica magia salomônica e trabalha muito com o papiro mágico grego. Então, é uma pessoa, inclusive, com a linhagem de São Cipriano. Então, é uma pessoa que tem uma área de atuação muito multifacetada, ele tem várias influências, e isso vai ajudar bastante também na palestra, na parte que vai ser sobre ele. Eu fiquei em dúvida se eu trazia para vocês uma fotinho dele vestido realmente como um bispo, com um chapéu, um cetro, todas as coisas. É uma figura bem interessante. E um alerta que eu vou trazer para vocês é essa apresentação de slides não foi feita pelos palestrantes, então, na verdade, eles passaram uma palestra inteira apenas na parte oral, então explicando os temas tratados, mas para dar suporte, ajudar a gente tanto no vídeo, a trazer os pontos principais, eu fiz essa apresentação de slide. Então, qualquer erro, qualquer má informação aí, a culpa é minha, não é dos palestrantes. E eles vão começar essa palestra mostrando para a gente um pouquinho sobre quem é Hecate no papiro mágico grego, como ela aparece, quais as características da deusa nesse conjunto de textos. E aí ele vai trazer alguns fragmentos de texto que eu traduzi para vocês e vou ler agora. Preste atenção, você que protege o mundo espaçoso, à noite, diante de quem os daemons tremem de medo e os deuses imortais tremem. Deusa que exalta os homens, voz de muitos nomes, de bela prole, com olhos de touro, a que tem chifres, mãe dos deuses, e os homens e a natureza, mãe de todas as coisas, você que frequenta o Olimpo e o amplo e sem limites abismo, você atravessa, começo e fim é você, e apenas você governa tudo. Talvez até vocês já se lembrem de alguns trechinhos das palestras anteriores. Então, por exemplo, é bem interessante aqui que ela vai falar sobre prole, então tem muita relação com a última palestra que a Márcia trouxe informação para gente, até sobre essa questão de Hecate como uma deusa que tem ou não tem filhos, como isso acontece, e aí fica muito claro nesse texto esse papel de uma mãe do mundo, uma grande salvadora, por assim dizer. Ao mesmo tempo, a gente vai ter, nesse mesmo conjunto de textos, por assim dizer, uma visão bastante diferente dessa deusa.
Então, em outro fragmento, eles vão falar: venha, Hécate, deusa dos três caminhos, que com os seus fantasmas, que cospem fogo, cuida das estradas temidas e dos encantamentos duros. Então, já é um aspecto de Hecate cercada por fantasmas assustadores, que faz os feitiços mais difíceis. Então, todas essas traduções são traduções livres que eu fiz e o fragmento em inglês está aí do lado para quem preferir. É sempre um pouquinho difícil esse tipo de tradução, quando o inglês está mais arcaico, já é uma tradução do grego, mas acho que vai dando para entender. E no próximo fragmento isso vai ficar ainda mais forte. Então, a que se levanta, Mene, a que precisa da enfermeira solar, guarda dos mortos, a você eu imploro, donzela, por seus feixes estranhos. A você eu imploro, ó auspiciosa, elevada, veloz, a conquista que empunhou espadas, valente, curadora, que se antecipa, famosa, incitadora, de pés velozes, corajosa, prim, filha, sombria, brimo. O que é interessante nesse fragmento? Quando ele vai falar Mene, Mene é o nome de uma outra deusa grega que está associada à ideia do calendário. Até a toa que o nome dela lembra um pouquinho a palavra mês. Então, essa regularidade. E é bem interessante essa ideia daquela que precisa da enfermeira do sol. E ela também aparece quando a gente vai falar a palavra de crested. Crested, a gente pode estar se referindo literalmente à crista, como a de um animal, ou eu até fico imaginando a crista como aqueles adornos dos elmos gregos que a gente tinha, ou de outros povos, que geralmente os elmos eram adornados, então parecia que a figura estava com uma crista, mas a gente também está falando de uma palavra que em inglês pode significar aquela que tem um brasão. E aí, como a gente não sabe dizer exatamente qual o significado dentro desse fragmento, eu coloquei essa opção e deixei aí, e é bem interessante porque aqui ele vai falar de uma visão mais agressiva de Hecate, então ela luta, ela tá armada, ela empunha espada, ela é veloz, ela é famosa, ela é sombria, e aí não é à toa que a gente tem o epíteto de primo dentro dessa energia mais agressiva, por assim dizer. Então, nesse mesmo conjunto de textos, a gente vai ter essas três visões muito distintas. Então, seja ela acompanhada dos fantasmas, ligada aos mortos, ou também essa senhora que vai para a luta, ou que é a grande mãe de todas as coisas e protege tudo. Bom, e aí a gente vai começar a pensar, nossa, mas por que tão diferente, né? E aí a gente tem que falar um pouquinho sobre os papiros mágicos gregos, que na verdade vai ser abreviado como PMG aqui em português, mas também como PGM, que é o termo de latim. Então vocês vão ver um pouquinho das duas abreviaturas na palestra. PGM é mais comum internacionalmente. E por quê? Viria do termo Papiro Graeca Magicae, que aí sim fica abreviado como PGM, e ele é um nome dado pelos estudiosos a um corpo de textos. Então, na verdade, são várias folhas de papiros soltas ou fragmentos de papiros que foram encontrados mais ou menos no período do século II, antes da Era Comum, até o período do século V da Era Comum. Então, a gente passa por um período muito grande. A gente sabe que eles foram encontrados no Egito, na cidade de Tebas. Isso também vai ser muito importante, mas depois eu vou falar mais para vocês. E esses textos, provavelmente por terem um tempo tão grande, eles foram sendo escritos por vários autores diferentes e é mais como uma coleção. Os estudiosos estimam que eram grandes colecionadores que iam juntando esses feitiços, trazendo essas informações e formando meio que uma espécie, não dá para dizer um grimório, porque ele não é feito pela própria pessoa, mas meio que essa grande coletânea de feitiços, hinos, práticas mágicas e como formar isso. E é muito interessante que, por serem folhas ou pedaços soltos, muitas vezes você tem que esses documentos estão espalhados por museus do mundo inteiro. Então, você vai ter algumas páginas em museus de Londres, outras páginas em outros museus da Europa. Então, isso foi juntado nesse texto, que foi meio que artificialmente criado para estudo mesmo, e chamado de papiro mágico grego. Inclusive, a gente tem alguns textos que, na verdade, são de papiros demóticos, que eles vão estar em outro idioma, então a gente tem nesse papiro tanto inscrição em grego, como a gente tem a inscrição em demótico,
e ele junta várias crenças numa mesma peça. Então, a gente vai ter influência, quase que um sincretismo mesmo, das religiões grega, egípcia, cristã, vai ter influência judaica e babilônica. Então, a gente tem uma riqueza muito grande de informações dentro desse conjunto de textos. Por isso, a gente vai ter imagens tão diferentes de Hecate e também feitiços tão diferentes entre si. E essa imagem está aí, é uma página para vocês terem uma ideia de como são esses escritos, e é até bem interessante, porque é muito comum que esses papiros venham com desenhos. Então, os papiros têm uma certa poesia que também se formam em torno das figuras, e muitas vezes instruções bem claras de como realizar um determinado feitiço. Bom, eu falei para vocês que a cidade de Tebas ia ser importante, e ela está aqui num mapa do Egito Antigo. Ela era considerada parte do Alto Egito, então, na verdade, no Egito é um pouquinho ao contrário. A região que está mais próxima do Mediterrâneo, com Mênfis, seria a região do Baixo Egito, e a região que a gente tem em Tebas, Karnak, Silene, ela é a parte do Alto Egito. E ela está em uma localização geográfica muito estratégica, porque, na verdade, a gente vai ter a proximidade com o Mediterrâneo, que vem dessa parte do norte da África, a proximidade com a Núbia, também a proximidade com outras regiões do Oriente, onde a gente tem essa presença dos hebreus, até se vocês forem ver o mapa moderno, o Sinai não está muito distante da região, e ela foi esse centro multicultural, onde a gente tinha todos esses povos, todas essas influências, era uma capital de ideias. Não é à toa que Tebas hoje se chama Luxor, e, na verdade, Luxor é a cidade onde estão a maior parte dos templos e monumentos arqueológicos antigos, religiosos, para a gente visitar dentro do Egito. Ela era uma capital repleta de templos para várias deidades, então a gente tinha esse espaço de trocas e conexões religiosas, e ela também chegou a ser capital do Império Egípcio por algumas vezes, principalmente quando os núbios tomaram o poder. E é bem interessante como a localização dela faz com que as informações sejam levadas desde o norte da África até toda a região do Mediterrâneo e até as outras partes da África, porque essa informação ela também corria. Eles até vão pontuar para a gente o quanto os núbios, que tinham uma religião muito parecida com a dos egípcios. Então, quando a gente fala que os núbios conquistaram o Egito, mas eles também cultuavam Osíris, eles também cultuavam Hathor, eles traziam a mesma carga de influência. Então, a gente está pensando em um lugar onde realmente essas influências se misturam, se assimilam e passam. Uma grande capital multicultural. E no período que a gente tem, pensando nos papiros mágicos gregos, a gente está falando desde o período onde o Egito ptolomaico, grego, se consolida até o Egito romano. E como não podia deixar de ser, Roma estava em plena expansão, passando por vários países e conectando várias regiões, então o Egito também estava sofrendo todas essas influências. Por isso a gente vai ter a influência de regiões mais distantes, ou até mesmo do cristianismo, dentro desse berço cultural. Bom, e aí é interessante para a gente entender um pouquinho qual é a característica própria desses sistemas e desses textos mágicos que são tão multifacetados, é a gente saber que eles são, basicamente, foram construídos em cima do culto tradicional egípcio, da cosmovisão egípcia, e a maior parte desses feitiços vai ter essa base de trabalho. E aí, o que a gente tem como essa cosmovisão egípcia? Embora não sejam sempre os deuses egípcios que sejam citados nesses papiros, embora muitos deles sejam, mas não são todos, não são todas as atividades, não é exatamente a mitologia egípcia, mas ele bebe muito da forma de culto e prática mágica egípcia. Então, a gente começa principalmente pensando sobre a questão do culto de polaridades. E eles vão mostrar para a gente como o Egito Antigo era uma terra que conseguia, como ninguém, sintetizar ideias opostas. Tanto que nos mitos mais comuns de criação do mundo egípcio, o mundo começa entre os opostos. Então, o mundo era vazio, era nada, que era escuro, e era água, e era silencioso. E a vida surge em contraposição a isso, com luz, com terra seca e com ruído, barulho, o primeiro canto do pássaro, que seria o pássaro Beno, que começa esse trabalho. Então, quando a gente olha para isso,
é uma religião que vive dessas polaridades, tanto quando a gente para pensar no faraó, que está sempre... E esse culto que a gente tem, a vida após a morte, enquanto a gente está vivo, a ideia do dia e da noite, e eles conseguem sincretizar essas ideias muito bem, mais até do que a ideia de bem e mal, eles não são tão dualistas, mas eles lidam muito bem com as polaridades. E também tem um aspecto muito interessante, é porque a maior parte das outras religiões do período, ou até mesmo as que vieram depois, tem uma separação muito clara entre magia e religião. Então, religião seria aquele aspecto bom, aquela mais alto, hierarquicamente falando, praticado por sacerdotes específicos, e a magia seria uma coisa mais mal vista, praticada pelo povo, mais baixo, mais informal, que entra muito dentro do folclore. Mas no Egito, isso não era assim. Na verdade, a magia e a religião, elas são altamente correlacionadas, elas acontecem juntas, então não tem essa separação de uma ser mais importante do que a outra. E ele vai apresentar para a gente, dentro dessa cosmovisão do papiro mágico grego, um deus egípcio muito importante, que ele é fundamental para pensar o texto e que às vezes não é tão conhecido. Eu coloquei uma imagem de uma estátua deles para você ter uma ideia, que é o deus Heka. E Heka, a palavra, literalmente significa magia. Então, não só ele é o deus da magia e da medicina, como ele é a própria magia corporificada. E é muito interessante essa representação dele com o hieróglifo dos braços acima, ele também aparece segurando cobras, na outra imagem vocês vão poder ver melhor, e ele seria um deus extremamente poderoso, porque ele foi criado logo após o surgimento dessa primeira deidade, que seria Tum, um Re ou Ra, e ele seria esse filho que nasce direto dele, mesmo sem uma mãe. É como se esse Deus, de alguma forma, captasse um pouco da própria energia criadora, da energia que faz as coisas. Por isso ele faz a magia. Ele é o filho do Deus criador, então ele pode dar forma e criar todas as coisas. E o que é muito interessante no sistema do papiro mágico grego é que boa parte dos feitiços, dos hinos e das práticas que a gente tem ali, eles pressupõem essa forma de trabalho, que era forma de trabalho também dos sacerdotes egípcios, aonde eles literalmente incorporam a deidade. Não é incorporar no sentido de receber o espírito, gente, não é isso, mas é como se eles captassem toda a energia, puxassem o poder do Deus para si, e eles vão fazer todas as práticas mágicas, não como humanos, mas como reencarnações, por assim dizer, como pedaços desse Deus. Eles ganham a autoridade do próprio Deus. Eu sei que isso pode parecer um pouco confuso, mas a gente pensar no próprio caso do faraó ajuda bastante, porque para os egípcios o faraó também era um Deus que tinha encarnado. Ele muitas vezes era filho de Ra, o filho da tríade governante, como Ísis e Osíris, dentro daquele período e daquela região do Egito. Então, literalmente, ele era visto como uma forma divina que encarnou, e quando ele morria, por isso tinha toda essa preocupação com o além da morte, ele voltava ao seu estado divino, por assim dizer, voltava a se encontrar com seus pares. Então, quando os sacerdotes estão fazendo isso, é um pouco da mesma coisa, eles estão buscando essa essência divina, buscando esse Deus, se tornando um com esse Deus. Só que eles fazem isso enquanto eles ainda estão vivos ali praticando e não esperando a morte. E como isso, como esse canal com o poder divino, eles têm bastante autoridade sobre os outros deuses. E eles podem cobrar, pedir favores, várias outras formas de relação com esses deuses. Nem a gente tem um fragmento aqui do texto que vai mostrar isso um pouquinho para vocês. Então, a gente começa com um texto de uma coletânea, que eu vou chamar aqui como o texto dos sarcófagos, e é o feitiço de número 261, e eles vão dizer: ó nobres, que estão diante do Senhor Universo, Senhor do Universo, o todo. Então, esses nobres seriam os deuses. E eles dizem: vocês agora estão diante do Senhor do Universo, ou seja, eu sou o mais importante. Eis que vim antes de vós. Respeitem-me de acordo com o que vocês conhecem, ou seja, com as tradições, com as regras locais. Eu sou aquele a quem o Senhor do Único fez antes das duas coisas. Então, esse Deus da magia, ele surge antes da própria existência da dualidade. Ainda existirem nessa terra, enviando seu Filho único quando estava sozinho, saindo de sua boca, quando ele colocou o Logos, esse Espírito, sobre sua boca.
Sou, de fato, filho daquele que deu a luz ao universo, o todo, que nasceu antes que a sua mãe ainda existisse. Então ele fala para os deuses: eu sou filho daquele que nasceu antes mesmo de que os pais de vocês, deuses importantes, ou as mães surgissem. Eu sou a proteção daquilo que o Senhor único ordenou. Eu sou aquele que fez a Enáiade viver, que seria aquele grupo das 9 deidades principais do panteão egípcio. Eu me sentei, ó touros do céu, nessa minha grande dignidade, como senhor de Cás, herdeiro de Rei Atum. Eu vim para poder sentar-me e receber a minha dignidade, pois a mim pertencia o universo, antes que vocês, deuses, ainda existissem. Descende você do que veio no final. Eu sou o Heka. Então, vocês imaginam que isso era parte de um feitiço. E o mago, quando ele assume essa porção, ou esse sacerdote, como deus Heka, ele fala para todos os deuses: ó, vocês vão ficar quietos agora e me adorar, porque esse é o meu poder. Eu sou o deus Heka, eu sou o mais importante, e vocês devem me obedecer, a partir da tradição que a gente tem. E aí a gente tem outro fragmento, esse é do Livro dos Mortos, egípcio, e que vai trazer essa mesma ideia. Então, eu mesmo trouxe o meu feitiço, com o mago falando como Deus. Heka é o meu nome. Eu mesmo faço a minha magia, porque eu sou o deus da magia. E isso é bem forte, né? Bem diferente de algumas práticas que a gente tem hoje. E aí, essa influência, esse sistema que já acontecia dentro do Egito, ele pode ser visto dentro do papiro mágico grego. Então, a gente vai ter alguns fragmentos aqui que vão falar um pouquinho sobre como isso vai se transformar dentro do papiro mágico grego, mas ainda vai ter essa mesma influência. E tu, Senhor da vida, Rei dos céus e da terra e de todas as coisas que neles habitam, tu, cuja justiça não foi desviada, tu, cujo nome glorioso cantam as musas, tu, a quem os 8 guardas atendem, tu, que tens a verdade que nunca mente, seu nome e espírito repousam sobre o bem, entre na minha mente e no meu entendimento por todo o tempo da minha vida, e realize para mim todos os desejos da minha alma, pois você sou eu e eu sou você. O que quer que eu diga deve acontecer. Ou seja, o praticante do papiro mágico grego está fazendo essa união com esse deus da magia e está falando: eu agora sou você, você sou eu, você vai entrar dentro de mim e por isso todos os meus desejos e as minhas palavras vão se realizar. Outro exemplo que a gente tem interessante, e aí vai acabar envolvendo Hecate. Não é exatamente sobre Hecate que o praticante vai tomar poder, mas está diretamente relacionado a ela nesse trecho. Donzela, eu sei que verdadeiramente você é astuciosa, libertadora do medo, como Hermes, o de posição mais elevada. Quando a gente está falando elder aqui, seria muito provavelmente parecido com o elder das tradições, como aquele mais importante, e não como um ancião, já que a gente está falando de Hermes como um deus dos magistas. Chefe de todos os mágicos, eu sou o pai de Ísis. Ouça, eu, Forba, Brimo, Sacme, Nebolto, Sualet, é feita para Hermes, líder dos deuses. Você prometeu contribuir com estes ritos. Então, ele está dizendo que ele é o magista, que ele tem os símbolos sagrados dos deuses, e que a partir daquele momento, Hermes está obrigado a contribuir com esse ritual, porque ele se comprometeu com esse magista poderoso. Pode passar. E o que é muito interessante, então, as características que a gente tem desse sistema, é interessante a gente pensar sobre isso, como o papiro mágico grego, não só como um texto de referência, não é como um livro que a gente vai ler para entender as práticas ou entender mais sobre Hecate, é realmente uma espécie de grimório, ele realmente tem um sistema mágico, um sistema de práticas e como você se aproximar daquilo. E o trabalho do Jack Whale e do Dietrich vai muito em transformar e utilizar esse sistema mágico para os tempos modernos. E quais são as características desse sistema que ele vê como características puramente africanas? E, gente, é muito importante a gente fazer essa ressalva, porque às vezes a gente acaba esquecendo que o Egito é uma parte da África.
mas o Egito é uma parte da África e ele traz muitas das influências regionais. Então, o que a gente está falando como um culto puramente egípcio, não deixa de ser um culto puramente africano. E aí a gente vai ver aspectos em comum que a gente tem com regiões da África, outros não, porque a África é muito grande, mas não era um continente isolado. Essas regiões se falavam, trocavam informações. Então, isso é uma prática verdadeiramente africana. E é muito interessante, então, os aspectos principais que ele traz é sempre isso do magista como divindade. Então, ele deixa bem claro que se você é um deus, você incorporou o deus, você age como um deus. Então, você vai fazer ameaças, você vai fazer exigências, literalmente você vai dizer, olha, se você não me der isso aqui, eu não vou construir o templo, eu não vou fazer aquilo, e você não pode ficar bravo comigo, deidade, porque eu não sou um mortal, eu sou o deus da magia, então você não pode me cobrar nada. Eu tenho poder para te fazer essas exigências. Ao mesmo tempo, é um sistema que tem muita influência da corporalidade nas práticas mágicas. Então, a maior parte dos feitiços vai envolver relações ou práticas físicas. E é até bem interessante, porque ele tem uma expressão que é bem comum em vários dos feitiços, que seria o hold your thumbs, que é tipo, segura o seu polegar. Então, literalmente, ele fala que isso não é só uma ideia abstrata, não é só uma coisa que o magista está falando. Enquanto ele está fazendo a magia, enquanto ele se incorpora ou se relaciona com aquela deidade, ele literalmente sente que ele está segurando o polegar da deidade, como um símbolo de eu sou você, eu seguro a sua corporalidade. E não é à toa que as práticas feitas para esse sistema, elas têm muito a ver com práticas físicas. Então, por exemplo, era muito normal você lamber ou beber as placas mágicas, onde haviam feitiços e encantamentos para você se proteger. Também era muito normal você entalhar o nome do seu inimigo na sola das suas sandálias, assim, embaixo dos seus pés, ou das rodas das carruagens e dos carros, para literalmente significar que você está pisando nesse inimigo. Ou eles escreviam os nomes em vermelho nessas placas de argila e quebravam no soco para dizer que eles estavam acabando com aqueles inimigos. Também era muito comum fazer estatuetas de argila que eram espetadas, um pouquinho como a gente lembra dos bonequinhos do voodoo. E era muito essa ideia, então eram práticas muito físicas e muito diretas. Não é à toa também que eu acho bem interessante aí a formação do Dietrich que a gente comentou no começo, sobre a prática dele com o voodoo. E ele vai falar que muito desse sistema tem práticas dele que de alguma forma ele encontra ressonância com o voodoo. Considerando que o voodoo também é uma religião que tem influências de matriz africana, faz muito sentido esse culto em comum. Também é interessante lembrar que, sim, eram as técnicas utilizadas pelos sacerdotes egípcios para lidar com seus inimigos, com os rivais do império, outros sacerdotes que eram seus inimigos. E os deuses principais que a gente vai ter dentro desse sistema mágico não são os únicos, tem muito mais, mas a gente vai ter o deus Heka, a deusa Ísis, o deus Hermes, a deusa Hécate, principalmente na sua conexão com Selene, então Hécate Selene, e a gente vai ter o deus Anubis, entre outros. Tem momentos que a gente vê também Dionísio, Mitra, até o deus cristão aparece em alguns momentos dos fragmentos desse texto, mas eles geralmente atuam juntos. E outra coisa que ele chama atenção como muito característica desse tipo de magia, dessa prática mágica, é o conceito do destino, porque eles, primeiro, entre os egípcios, eles tinham essa relação entre o Egito e o tempo. Então, na verdade, entre o destino e o tempo, perdão. Então, o destino e o tempo eram a mesma coisa. Eles estavam diretamente associados. E eles também tinham uma relação um pouquinho parecida com o que a gente encontra dentro das práticas gregas, porque nos gregos a gente tem as moiras, que tecem o destino de cada uma das pessoas que nasce, e quando chega a hora, cortam o fio da vida para a pessoa morrer. No Egito, eles tinham as 7 Hátors, que eram as 7 faces da deusa Hátor, que visitavam cada um dos recém-nascidos para dizer qual seria o seu destino. Então, nos dois sistemas de crenças, a gente tem o destino como uma coisa que já foi definida, que não dá para fugir. Você tem a sua sina, ela já está traçada desde que você existiu. No entanto, existem alguns deuses, algumas deidades, alguns espíritos muito poderosos que conseguiriam romper com o próprio destino. E a principal delas aqui para nossa análise vai ser a deusa Ísis.
Então, enquanto todos os outros deuses estavam fadados ao próprio destino, a obedecer o seu destino, assim como os humanos, a deusa Ísis não. Ela conhecia como quebrar com o destino, como governar o destino. E ela conseguia passar esse conhecimento sagrado para os seus iniciados, para os seus praticantes, para os seus devotos. Então, de certa forma, ela concede ao praticante da magia, o magista, o poder de quebrar com o próprio destino, de transformar a sua vida e de transformar a vida do próximo. E ele vai falar muito sobre esse aspecto de Ísis como Ísis Nikeforos, que seria literalmente uma imagem de Ísis carregando a deusa Nike. Então, a gente vê toda essa influência entre culturas distintas, gregos, egípcios, e ela também seria chamada de Ísis Invicta ou Ísis Fortuna. E ela é citada em um texto, um dos primeiros romances, obras de ficção, assim, de um romancista romano do período antigo, e onde o seu personagem principal era um príncipe que estava condenado a morrer, e ele só consegue não morrer, porque ele foi vítima de uma maldição, quando ele se dedica aos mistérios da deusa Ísis, e a deusa Ísis concede a ele o poder de alterar o destino. E aí ele consegue se safar dessa sina que estava programada para ele. E aí os autores vão ressaltar as conexões que a gente tem entre a deusa Hecate e a deusa Ísis, principalmente relacionado à estrela Sírius. Então, a estrela Sírius era uma estrela muito importante para os egípcios, porque ela aparecia no verão e estava relacionada ao período de inundação do Nilo. Então, por isso ela trazia fertilidade para a terra, as colheitas, e por isso ela era muito associada à deusa Ísis. Ela também era associada à deusa Hecate muito antes até da gente ter essa relação entre os gregos e os egípcios, porque a estrela Sírius muitas vezes é considerada como a representação associada aos cães, até a própria representação da constelação, e ela costumava aparecer no período onde é agosto e a gente tem aquele período chamado dos cachorro louco, onde já era um conhecimento antigo de que os animais podiam agir de formas mais estranhas trazidas pelo calor. E Hecate estava diretamente relacionada a essa estrela. Então, a gente tem essa ligação entre as duas deusas que ajuda nas práticas mágicas e, de certa forma, por essa assimilação, meio que transfere parte do poder de Ísis de romper com o destino para a deusa Hecate. Na verdade, essa é a parte interessante da gente entender como Hecate está relacionado ao destino dentro do papiro mágico grego. E essa imagem que a gente tem aqui no cantinho da apresentação é chamada de a estátua de Ísis, deusa da vida. Ela é uma estátua moderna que está nos Estados Unidos e foi um presente de um escultor belga para agradecer os esforços de todos aqueles que morreram na Primeira Guerra Mundial. Mas é muito interessante, porque apesar de ser uma estátua da deusa Ísis, ela remete a muitas das referências que a gente tem como Hecate, até de estar com um véu na cabeça, essa experiência de conexão com os mortos, e é dito que ela segura a chave da vida. Então, mais uma referência que a gente teria com a deusa Hecate. Mas é claro, o escultor não estava pensando nisso, são só interpretações e relações que a gente traz. E quais seriam os papéis de Hecate relacionado ao destino? Hecate tem 3 papéis no papiro mágico grego. O primeiro ela é o próprio destino, então não tem distinção entre ela e o destino. Na segunda ela é, como todos os outros deuses, está submetida e presa pelo próprio destino, ela não pode fugir como uma imortal. E no terceiro, ela é a deusa que rompe o destino. Então, é muito interessante a gente entender, e a gente traz alguns fragmentos aqui para a gente conseguir entender esses aspectos. Então, em Hecate, como o destino, ele vai falar: noite, escuridão, amplo caos, necessidade, difícil de escapar é você. Você é Moira e Eirines, tormento, justiça e destruidora. Então, literalmente, quando tem essa associação de Hecate com as Moiras e com os Eirines, é com todos esses elementos do destino grego. Quando a gente tem um pedacinho bem pequenininho, só uma estrofe que vai falar sobre Hecate submetida ao destino. Então, ela vai falar: deusa do terceiro limiar, liberte-se. Então, é meio que dizer, olha, você que vem dos 3 caminhos, se liberte desse destino, fuja dessas correntes que te prendem. E aí, a gente vai ter a parte em que Hecate rompe o limite do destino. E aí, o trecho vai ser:
como aquela que fiscaliza os mortos abaixo, lembrando que o submundo para os gregos era subterrâneo. Ó Moira, jogue fora o seu fio interminável, a menos que você verifique o raio alado da minha magia. Mais rápido para alcançar o alvo, para escapar, o destino de minhas palavras é impossível, deve acontecer. Ou seja, Hecate só consegue se libertar do destino com a ajuda do magista. O praticante, como deus da magia, chega e fala para as moiras: olha, vocês podem jogar o seu fio, que seria o fio interminável, porque Hecate é uma deusa imortal, teoricamente, porque ela não vai mais estar submetida a vocês, a não ser que vocês queiram enfrentar, por assim dizer, a minha magia poderosa. E ele diz que mais rápido deve ela chegar ao alvo, então bem rápido isso vai acontecer. E que escapar das palavras desse magista é impossível, deve acontecer, está traçado. Ele disse, ele proclamou, não necessariamente vai acontecer. E a gente vai ter algumas considerações importantes sobre, então, quem é essa Hecate africana que a gente está falando, e algumas coisas que às vezes parecem óbvias, mas não são. Primeiro, o Jack Gray vai começar a palestra falando que é bem legal a gente ter, por exemplo, ser grego e saber que aqueles mesmos contos, aqueles mesmos hinos que a gente está recitando, eram os hinos que os nossos ancestrais recitavam, que a gente está indo visitar o mesmo lugar onde os nossos ancestrais foram, quando, por exemplo, você vai para Eleusis para cultuar Hecate. Ele fala que é muito legal você ser turco e você saber que você está indo para a Lagina para ter o mesmo tipo de espaço, com o mesmo tipo de contato e energia aonde Hecate era cultuada, que é muito legal você ser da região da Trácia, como é o caso do George Mishev, quando você tem toda aquela influência de Hecate nas regiões, nas cavernas, na magia, nos hinos órficos, e você saber que você está falando aquelas mesmas palavras naqueles mesmos locais que os seus ancestrais. Só que ele pontua que geralmente as pessoas esquecem que é muito legal também você ser um descendente africano e você poder falar os feitiços que estão, usar a magia do papiro mágico grego, pensar em como Hecate era cultuada ali através daqueles hinos e saber que eram os seus ancestrais falando aquelas mesmas palavras. E ele vai dizer que eram esses ancestrais, isso é real, é uma herança cultural a qual todos os descendentes africanos têm direito. E ele vai falar que, inclusive, quem veio de outras regiões da África, porque havia essa disseminação da informação, então não era só o pessoal que estava no Egito ou na Núbia, quem estava no norte do Egito. Existe esse passado, seus antepassados também estavam lá, você também tem direito a esse passado e a reclamar essa origem, por assim dizer. E ele vai mencionar várias vezes que o papiro mágico grego, em essência, ele foi feito por magos e sacerdotes que eram tebanos, ou seja, africanos, para clientes africanos e envolvendo outros africanos. Então, esses magos faziam os feitiços a pedido dos seus clientes para envolver outras pessoas, seja para fazer mal ou para fazer bem, e eram todos africanos, e que esse sistema representa o melhor da magia do período. E não só eles pegaram essas influências todas, como eles ajustaram, eles criaram um sistema mágico único. E ele vai falar que os descendentes africanos devem se orgulhar e se apropriar desse passado, entender isso como seu, como sua herança, e que é um privilégio trabalhar com esse sistema mágico, enxergar a Hecate como Selene, esses feitiços que foram historicamente registrados e que na experiência dele, segundo ele, dão certo. Então, e esse sistema, ele utiliza principalmente a conexão com os espíritos. Então, o conceito de espíritos é muito amplo, então até os próprios deuses são vistos como espíritos, além dos deuses você tem os espíritos mais como daemons, como anjos e todas as demais ordens de seres espirituais, e a gente tem até o próprio espírito do magista, do praticante. Então é muito comum que nesses feitiços o mágico dê a ordem, como esse deus, como esse Heka, e deixe os espíritos, que podem até ser deuses ou espíritos mesmo, como a gente entende, agirem e fazerem a magia. E aí eles dizem que a gente tem que aprender a fazer a nossa parte e deixar os espíritos cumprirem com o trabalho deles. E ele fala que talvez por esse lado, esse sistema seja um sistema que muitas vezes afasta e assusta um pouco as pessoas, porque nem sempre esses espíritos são bons ou pacíficos, na verdade são espíritos que não são moldados por essa dualidade, eles são tanto assustadores como
obedientes, ou como eficientes, ou como protetores, e que vai da habilidade do magista realmente pegar essa autoridade e garantir que os espíritos façam o trabalho que tem que ser feito. E aí a gente chega para a segunda parte da palestra, que vai ser um pouquinho mais rápida, e que foi bem interessante, que é a parte da prática. Então, o Dietrich vai trazer para a gente como ele utilizou um dos feitiços do papiro mágico grego e adaptou ele para os tempos modernos e para essa prática, essa corrente de sistema mágico que ele já faz para utilizar esse conhecimento e essa magia. Então, o feitiço original é um feitiço feito para curar as pessoas que eram picadas pelo escorpião, então esse envenenamento, e é um feitiço que está dedicado à deusa Ísis, perdão, e ele ensina como fazer um óleo e como apropriadamente você consagra aquele óleo para evitar que o veneno se espalhe e curar a pessoa que foi atingida. O que ele vai fazer? Eles vão transformar esse objetivo, então, ao invés da gente pensar especificamente em picadas de escorpião, vai se tornar um feitiço que ajuda as pessoas a lidarem com traumas internos, principalmente aqueles causados por brigas familiares, disputas, e que seria esse veneno. E eles vão, da mesma forma, fazer as invocações, chamar os espíritos de Ísis, ele também os espíritos de Hecate e dos daimons relacionados, que seriam até algumas vezes citados como aqueles espíritos dos deuses ligados ao escorpião, ou de outros tipos de, enfim, outros tipos de entidades que estão ali relacionadas, e ele vai consagrar esse óleo com as mesmas palavras, mas para fazer com que o óleo haja ajudando a lidar com essas feridas ou fechando essas informações. E aí, um trecho que eu peguei, porque o feitiço é bem grande, tem várias etapas, mas o que é interessante é como seriam as palavras para a consagração desse óleo. Então, Isis sentou-se falando ao óleo, Abartat, e lamentou-se com o verdadeiro azeite, dizendo, louvado és, vou te louvar, ó óleo, vou te louvar, pelo Agathodaimon tu és louvado, por mim, eu mesma, você está honrado, vou louvá-lo para sempre, ó óleo vegetal, ó suor do Agathodaimon, amuleto de Geb, Ísis é quem está falando com o óleo, ó óleo verdadeiro, ó gota de chuva, desenho aquático do planeta Júpiter, que desce da casca do sol ao amanhecer. Você deve fazer as boas ações do orvalho da madrugada, que o céu lançou ao chão sobre todas as árvores. Você deve curar o membro que está paralisado, e você deve servir como remédio para aquele que vive, para ele, a pessoa, eu irei empregá-lo para a picada do filho do rei, o maior e primeiro, Anubis, meu filho, a fim de que você o preencha e o faça bem, pois eu o empregarei para a picada de ISNN, provavelmente seria onde a gente colocaria o nome da pessoa. Então, por exemplo, para a picada de Francine, e aí vem a questão do gerou, então seria provavelmente que a Nete, que a minha mãe gerou ou suportou. Eu, para que você o preencha e o faça bem. E aí você diz isso 7 vezes em cima desse óleo que você está consagrando. Ele fez isso na prática moderna dele, até utilizando alguns princípios do Voodoo. Então ele guarda esse óleo dentro de um óleo específico, dentro de um osso específico, mas eles vão falar sobre a importância da gente utilizar esse feitiço, utilizar essa magia que já está aí, fazendo algumas adaptações para os nossos tempos modernos, mas sem desrespeitar a forma do sistema, sem desrespeitar a forma mágica como isso funciona. E eu vou pedir muitas desculpas para vocês, porque eu me alonguei muito nessa explicação, mas era uma palestra bastante complexa e tinha muitos elementos que eu precisava trazer. E é isso.